Boa noite a todos. Essa é a nossa aula do dia 4 de maio, né? Estamos agora, então, depois do nosso intervalo. Havíamos comentado ali a respeito de como é que eu tive o primeiro conhecimento a respeito do Balance Scorecard. Falei que é uma ferramenta bem interessante. Eu vou, já em continuidade, né, junto com a apresentação e conversando um pouco com vocês. E daí algum ponto ali que a gente queira, né, a gente detalha um pouco ali, trazendo um pouco da realidade que eu vivenciei. Então, o Balance Scorecard, ele é muito utilizado para gestão estratégica. O que acontece? Os autores, eles identificaram o seguinte, que as empresas, elas tinham um pensar estratégico, né, existia todo um desenvolvimento de um planejamento estratégico da organização, mas o grande problema, na verdade, não era o desenvolver a estratégia, mas era justamente o implantar ela, o monitoramento dela. Segundo os próprios autores, de nada adiantaria, ou de nada adianta, né, você ter como se fosse um navio, se você não tem a noção, né, para que direção que você está indo, se você não tem uma bússola para se orientar, se você não tem noção também de qual que é a velocidade que você está dirigindo, né, se você não tem... Então, qual que é o objetivo? O objetivo do Balance Scorecard é servir como, né, uma ferramenta, um método, para que você consiga fazer esse monitoramento, para saber, assim, para onde estamos indo na direção certa, tem que fazer o ajuste, a gente tá faltando quanto para a gente chegar na velocidade ideal? A gente está na velocidade ideal, né? Então, esse monitoramento que é extremamente importante para você sair de uma situação onde você tem a estratégia por si só para a implementação dela, né? E verificar como você está. De nada adianta, por exemplo, a pessoa está lá numa corrida e o cara fala, tá, mas como é que a gente tá? Não sei, ninguém está controlando o tempo, ninguém está visualizando. Tá, e as outras informações, né? Imagina você dirigir, então, uma aeronave e você não ter a noção da altitude da aeronave, né? Dentre outros indicadores. Aqui, trago para vocês, né, a gestão estratégica como um todo, onde envolve, né, a gestão financeira, gestão de pessoas, gestão do cliente, gestão de inovação, gestão de processo, todo, né? Aí, o contexto como um todo, a gestão estratégica, né, abraçando todas as diversas gestões, ou os diversos ali departamentos, se a gente tivesse aquela ideia de segmentar ali, cada um departamento, né? Aqui, eu não sei se vocês já tiveram uma disciplina a respeito de planejamento estratégico ou se vocês vão ter uma disciplina de planejamento estratégico. Quem era um professor que comenta, né, sobre planejamento ou que tinha uma disciplina relacionada a planejamento estratégico era o professor Werner, né? Então, nas aulas do professor Werner, já tiveram, beleza, já tiveram com o professor... E era o professor Werner, né, Fábio? Beleza. Então tá. Então o que acontece? Como vocês já tiveram, então eu posso até ser mais sucinto. A ideia o que é? Diagnóstico da empresa, missão, visão, valores, né? Que é a ideia da concepção. Aí o desenvolvimento, análise interna, análise externa, desenvolvimento de cenários. Por que é tão importante o desenvolvimento de cenários? Ah, se a gente está tipo assim, você faz um diagnóstico da empresa. Aí você tem uma noção de quanto que você vai ter de retorno, qual que é a atividade, quanto que você vai faturar, quanto que é seu market share. Tá, mas se o câmbio alterar, né? Se o câmbio alterar, isso tem impacto? Tem um baita impacto, porque a matéria-prima a gente importa, né? Então você começa a fazer os desenvolvimentos de cenários, para quê? Para que justamente você tenha uma noção do quanto esse cenário pode impactar e talvez para você buscar formas de se precaver, né? Então, assim, se tiver uma alteração cambial, se tiver uma outra alteração, né? Se mudar, então você vai fazendo alguns ajustes. Desses ajustes, pode ser que você, nessa análise, você verifique o seguinte:
que as suas vendas elas estão concentradas em poucos clientes. Se um cliente desses encerrar o contrato, disser, olha, não quero mais, com a estrutura que você tem, né, o cara fica numa situação muito, muito fragilizada. E isso pode fazer, ou isso às vezes já faz, com que quem dite os seus preços não é você, é o próprio cliente, né? Então, digamos que você tenha lá 2 clientes ou 5 clientes, só que tem um cliente que é muito forte lá e ele tem um faturamento, ele repassa uma quantidade grande do volume dele, da produção para você. Se de um dia para a noite ele disser, não quero mais, você não tem caixa, não tem nada, o cara quebra. Acho que eu já comentei um outro momento. Teve um acadêmico que ele passou por isso. A empresa onde ele trabalhava, que era a empresa familiar, eles tinham um contrato, e o contrato ele tinha uma determinada data de validade. E ele já trabalhava há muitos anos, então o cara tinha como certo que eles iam continuar com a questão da produção. Tinha várias pessoas que trabalhavam, vários funcionários. Quando chegou numa determinada data, venceu o contrato, acabou o contrato. O cara, tipo assim, não, acabou o contrato. Não, mas é que eu pensei, ele falou, não, mas tinha data, não tinha data? Tinha data, beleza. Então a gente cumpriu o contrato, a gente tinha acertado que a gente teria mais ou menos uma produção de tanto, a gente foi fazendo. Encerrou isso ali, a gente buscou um outro fornecedor, deu cara, mas eu pensei, ele falou, não, cara, não tem, estava no contrato, né? Então, assim, nisso aqui é importante você ter uma noção. Às vezes o cara nem tem contrato. O que ele tem? Você fornece para o cliente e existem outras pessoas que fazem o mesmo serviço que o seu. Não tem uma grande, ele pode escolher entre um ou outro fornecedor, né? E daí o que ele faz? Ele começa a fazer o leilão, né? O leilão inverso. Ele começa a barganhar para dizer, ó, fulano faz por tanto, Beltrano também faz. E daí vocês começam todos a baixar. Então, como vocês tiveram aula com o professor Werner, ele deve ter falado na hora que faz o diagnóstico das forças competitivas de Porter. Lembra das forças competitivas de Porter? Né? Então, assim, o poder de barganha que pode ter o seu cliente, né? A força também que tem o fornecedor, né? O poder de barganha do fornecedor. Então, assim, você tem um fornecedor que só ele que fornece para todas as empresas, e você precisa comprar dele. Ele pode chegar de um dia para o outro e dizer, aumentei o preço. Aí você fala assim, cara, mas eu não vou conseguir repassar para o meu cliente. Aí eles, não, pode comprar de outro, então, eu aumentei 30%. Aí tu fala assim, tá doido, cara, aumentar 30%, vou quebrar desse jeito. O cara fala, cara, é 30%, repassa para o teu cliente, né? E você não tem um outro fornecedor para pressionar, que nem eu falei do caso de um cliente que poderia pressionar os fornecedores dele, você não tem. Então, assim, preocupação, né, com o poder de barganha do fornecedor, poder de barganha do cliente, uma preocupação em relação aos seus concorrentes, dos concorrentes também estarem, né, como é que eles estão competindo, também a questão dos novos entrantes, porque às vezes você está pensando no seguinte, você está tomando cuidado, né, quem veio antes de você, quem veio depois de você, né? Tipo assim, pensando no seu fornecedor, né? Numa cadeia produtiva, né? No fornecedor do cliente e preocupado com o concorrente. Só que, às vezes, pode surgir uma outra pessoa que vê que seu mercado é super interessante e surge um novo concorrente. Então, vocês estão em 3 no mercado, surge um novo. Então, tentar criar barreiras para que não tenha um novo entrante. E um outro cuidado também, lá das forças competitivas do Porter, era a questão dos produtos substitutos. O que nós tivemos? Com dá um exemplo tipo do celular, né? Com o celular, eu uso a calculadora HP12C do celular. Eu já não botei mais a pilha na minha calculadora. Eu uso só o celular e o computador e faço todos os cálculos. Então, assim, não preciso ter HP12C, né? Calculadora HP12C. Eu ainda que uso muito o computador, mas eu sei que tem muita gente que, inclusive, redige o contrato por aqui. Claro que não é advogado, né? O advogado acaba tendo que trabalhar bastante com o computador, mas tem profissionais, tem proprietários de imóveis que eles têm, tipo, 15 imóveis de locação. A pessoa redige no celular. No celular, ela muda os dados e ela fala, ó, já te mandei pelo WhatsApp.
para o locatário, já te mandei pelo WhatsApp. Tu vai lá no cartório, assina, reconhece, traz para mim. Né? Consegue ali as informações, consegue a avalista, e daí te entrego a chave, já paga ali o valor, e daí já começa, já se muda. Faz no celular, tá? Não faz nem notebook, faz tudo no celular. Então, assim, o celular acabou dispensando as pessoas de comprarem vários equipamentos, né? Ou vários itens. Com a tecnologia, eu não uso agenda. Tem gente que só usa o celular, nem usa outros equipamentos, né? Calculadora também não compra. Não dá para dizer lanterna, né? Mas tem tanta coisinha aqui, alarme, despertador, aquela ideia de você ter que ter o despertador em casa, não tem, todo mundo tem o celular que desperta, né? Ou se não é o celular, é um outro equipamento eletrônico, ou seja, aquela pessoa que fazia o despertador, tá fora. Aquilo de cada um ter uma lanterninha, também não. O próprio celular ali tem a lanterna, o flash lá da lanterna, também não. Adquirir agenda todo ano, também não. Tudo aqui, por quê? Porque, na verdade, eu compartilho a agenda. Então, todos no escritório, a gente tem agenda, a gente sabe o que, tipo, se o advogado vai estar, se o advogado não vai estar, se o advogado vai estar, só que ele vai estar atendendo, ou se o advogado vai estar, só que ele vai, tipo, ter uma audiência, porque hoje em dia você não precisa sair para audiência, você faz audiência online, né? Então, os produtos substitutos também são de extrema importância. Não adianta você pensar o seu negócio, cuidar com o poder de barganha do fornecedor, do cliente, com os novos entrantes, e vir um produto substituto e acabar com tudo, né? Beleza? Isso me lembro que vocês, isso me lembro não, vocês tiveram com certeza. E essa é a ideia da análise. Aqui, na questão da missão, visão e valores, eu acredito também que o professor Werner deve ter comentado bastante com vocês aquelas questões que às vezes a própria empresa, né, ela faz um realinhamento de qual que é a razão de ser da empresa, né? Por exemplo, agora, recentemente, a gente tem a sócia do escritório que está de aniversário. Então a gente foi comprar, né, presente para ela. Na hora de você comprar o presente, a gente foi adquirir lá, falou, vem junto comigo, né, para um colega advogado, vamos lá comigo lá comprar um presente, né, para a doutora. E na hora de comprar, o que acontece? Comprei um outro presente, né, e mais um chocolate. Quando você vai comprar um chocolate para o sócio do escritório, né, você vai comprar com que base de valor? Então, assim, ó, quando a gente pensa na questão do Cacau Show, a Cacau Show, nessa análise do o que é a empresa, o que a empresa faz, quem que são os concorrentes da empresa, nesse diagnóstico, a Cacau Show, a concorrente dela não é a caixa da Garoto, a caixa da Nestlé, a caixa da Lacta, que está lá no supermercado, né? E o negócio da Cacau Show, o nicho dela, não é lá, tipo, o que é o meu negócio? O meu negócio é fazer chocolate, não é? Né? Porque se assim fosse, se fosse simplesmente por isso, o que acontece? Se você estivesse dentro da empresa e você olha e fala assim, ó, cara, é o seguinte, a gente está fazendo chocolate, nossos concorrentes também estão fazendo chocolate. Na verdade, nossos preços estão muito caros. Como assim muito caros? Não, porque olha só, a gente está gastando muito com alguns itens ali que não precisa. Como assim? Não entendi. Não, porque olha só, quando o cliente vai lá e compra, a gente faz um laço bonito, faz toda uma embalagem, e o concorrente não faz. É aquela caixinha de papelão, bota lá um plástico transparente e acabou. Né? Então a gente deveria cortar despesas e cortar gastos. Agora, como eu disse para vocês, a Cacau Show, ela está num outro nicho, que é o quê? A pessoa vai, que nem, por exemplo, nós fomos até o shopping para presentear uma sócia do escritório. Aí você chega lá e a pessoa diz assim, ó, eu tenho aqui, né, doutor, eu tenho um chocolate aqui de R$30. O cara fala, não, isso já é, se eu der um presente desse, vai ser uma ofensa lá para a sócia do escritório, entenderam? Então, assim, não é o chocolate, você vai dar e a pessoa sabe que ela está recebendo, né, é um presente. Então, ao invés de ela estar naquela caixa, que agora já deve perder os valores, porque subiu, todas as coisas subiram, né? Mas então, assim, ao invés de uma caixa de bombom que custa, sei lá, 10, 13 reais, né? Uma caixa de bombom,
o cara está num outro nicho que é de presentes. Então, assim, presente quanto é que é? Há um tempo atrás o cara tinha, assim, presente na faixa de R$ 50. Como tudo desvalorizou, R$ 50 o cara não compra mais nada, né? Então, beleza, enfim. Então, tem hoje em dia as faixas assim, 75, 150, 250, e você vai buscar uma faixa de preços dessa, ou até mais alto, né? Para você dar um agrado para algum colega. Então, assim, está num outro nicho, na questão de presentear. E isso é muito importante, porque se na hora que você fizer a sua análise, você se enquadrar e dizer assim, não, o que nós fazemos? Ah, nós aqui da empresa, a gente vende chocolate. Quem que trabalha igual a gente? Ah, quem trabalha igual a gente é a Lacta, é igual. Então, né? Ou o cara diz, não, nosso objetivo aqui é estar em outro segmento, voltado àquela pessoa que está buscando presentear, a gente faz parte daqueles momentos alegres. Toda a comunicação de marketing é diferente, né? Toda a percepção do negócio é diferente, tá? E isso vai influenciar na ideia do diagnóstico. Então, assim, numa das situações, o cara ia querer cortar já os valores, gastos, né? Com laço, com embalagem, e no outro o cara diz, não, cara, isso aqui a pessoa está indo lá na loja, está gastando, está adquirindo ali um presente para dar R$ 250. Você vai dar numa embalagem horrível, né? Acho que eu já comentei uma vez para vocês uma situação onde uma pessoa falou para mim assim, Rafael, tu não queres comprar um presente para, né? Tipo, tinha que comprar um presente. E daí a pessoa falou, não, eu vou te oferecer um negócio que é bacana, um presente super legal e tu compra. Ela me deu o presente. Só que assim, ó, quando você vai dar um presente, você também quer que ele tenha uma embalagem bacana, sabe? Aí a pessoa deu numa sacola, eu falei, não, cara, não, essa sacola, né? Enfim, moral da história, o presente era muito bom, a sacola era muito ruim, parecia que eu tinha comprado, tipo, no supermercado o presente. Aí eu falei assim, ó, o presente é legal, eu vou ser obrigado a pedir para alguém fazer uma embalagem bacana para o presente, porque, sabe assim, quando você gasta, tipo, R$ 300 e parece que tá dando um negócio que falar no Angelone comprar, não tô falando por mal do Angelone, Angelone tem coisa muito boa, eu gosto do Angelone, né? Mas, tipo assim, o cara, tipo, parece que pegou na surpresa. E diferente disso, as empresas, as lojas que sabem, elas fazem um pacote, um embrulho bacana que faz parte, né? Beleza. Então, assim, isso tudo era para justamente explicar, né? Qual que é a razão de ser, que é a missão, qual que é a visão, onde é que a empresa quer chegar, né? E quais são os valores que ela possui. Análise interna, análise externa, falamos, cenários também, e daí a gente entra, né? Que isso aqui é a questão do planejamento, né? Na ideia da formulação. Isso aqui é uma ideia de planejamento estratégico clássico, né? A formulação de estratégias. As estratégias, né? A gente tem os objetivos e as metas. E a implementação vai ter justamente a questão dos indicadores e depois a avaliação e reavaliação. O que os autores vão dizer é justamente o seguinte: era feito todo esse trabalho. Desculpa, eu estou com o mouse no outro aqui. Era feito todo esse trabalho aqui, ó, do desenvolvimento do planejamento, só que não existia uma ferramenta, não existia um acompanhamento para justamente, né, verificar a respeito da implementação, se realmente tinha implementado, e em relação aos resultados. Então, aqui o planejamento estratégico, né, desdobrado nos diversos planejamentos táticos, planejamento financeiro, produção, marketing, e o planejamento tático desdobrado nos planejamentos operacionais. Aí é onde entra o Balance Scorecard, que uma boa estratégia não basta e que a chave, né, do resultado é a implementação. Aí por quê, né? Por que não, a estratégia não basta? Porque não contam com um modelo de gestão que traduz a estratégia em ação. Aí, se eu não me engano, eu tinha aqui depois algumas frases, algumas informações interessantes, né? Então, se você tiver a estratégia que nem foi formulada e você acresce, né, com a execução, aí sim, aí você vai ter bons resultados, vai ter resultados. E o Balance Scorecard é uma ferramenta de gestão que vai traduzir, né, aquilo que é a visão, onde ela quer chegar daqui a 5 anos, né, e as estratégias de uma organização num conjunto de
medidas de desempenho. Onde é que estaria o Balanced Scorecard nessa visão, né, de gestão estratégica? Estaria aqui, ó, né, entre, né, logo abaixo da estratégia. Então, missão, visão, estratégia, a implementação, né, para alcançar os resultados. Então, com isso, você tem melhores processos mais eficazes, o acionista, que é o investidor, satisfeito, o cliente também, que está sendo, né, melhor, está sendo, tipo, você tem um monitoramento dos resultados, está acompanhando os indicadores, então você está vendo que ele, né, não posso dizer que ele percebe o seu acompanhamento, mas assim, o fato de você estar em busca de melhorar, você vai realmente prestar um melhor atendimento, né, buscando a solução das dores do cliente, e solucionando as dores do cliente, você vai ter uma retenção e uma fidelização dos clientes, tá? E também, né, cuidado maior com o colaborador, então você tem colaboradores mais motivados. Então, ó, aqui de Peter Drucker, né? Não existe gerenciamento sem medidas, né? Não tem como você gerenciar se você não tem os resultados. Como é que o cara sabe assim, tá melhor, mas quanto? Melhorou, piorou? Então você tem que ter uma medida, né? Qual que piorou com base no quê? Melhorou com base no quê? Senão, como é que você vai conseguir realmente apresentar os resultados? Então aqui, o que não é medido não é gerenciado, e também não se pode medir o que não se descreve. Então, escrever, medir. Da revista Fortune, o que eles trouxeram, né? Menos de 10% das estratégias que foram efetivamente formuladas, elas são eficientemente executadas. Menos de 10. Então, assim, ó, vocês tiveram aula com o professor Werner, aí ele falou lá sobre planejamento estratégico, e daí eles dizem assim, olha, cara, imagina que você fez todo aquele trabalho, organizou a alta direção, né, conversou nível gerencial, e depois menos de 10%, né, são executadas de forma eficiente. Na maioria das falhas, em torno de 70%, o problema real não é a estratégia ruim. O problema real é que a estratégia era boa, é a execução que não é boa. O Balanced Scorecard, ou painel de desempenho balanceado, ele é um modelo de gestão que auxilia as organizações a traduzir a estratégia em ações operacionais. A gente vai ver, tem algumas questões ali, que até para questão de concurso, esse assunto Balanced Scorecard, ele é um assunto que, na minha concepção, ele não é novo, ele é velho já, ele é dos anos 90. Dos anos 90, ele chegou no Brasil nos anos 2000, vê como leva tempo. É que nem quando a gente conversou sobre gestão da qualidade, lembra que a gente viu a respeito de ferramentas, que a ferramenta, até chegar à tradução no Brasil, levou um tempão. Até tinha comentado de um profissional ali que trouxe, né, o livro, que ele fez a tradução, e quanto tempo levou. Então, assim, existe, né, infelizmente, para quem quer esperar uma versão em português, ou que às vezes existe um certo gap ali, né? O Balanced Scorecard é um modelo de gestão que auxilia a traduzir a estratégia em ações operacionais que direcionam o comportamento e o desempenho. O que eu estava comentando é que eu tenho visto nos últimos anos aparecer bastante em questão de prova de concurso, seja para, tipo assim, ó, analista administrativo de algum tribunal, aparece. Prova do próprio Conselho Regional de Contabilidade, porque eles querem saber se a pessoa tem noção de estratégia e tudo mais, eles perguntam, né? Em outros concursos de administrador, qual foi? Também eu vi, né? Porque eu tento, ou eu pesquiso as provas recentes, ou eu pesquiso por área. Então, por exemplo, assim, ou por matéria, né? Então, quero saber sobre tal assunto. No caso do Balanced Scorecard, eu não pesquisei por Balanced Scorecard, eu pesquisei por concursos relacionados, né, ao administrador, eu leciono para turmas de contabilidade, que é administração financeira. Aí eu vendo as provas para o contador, eu comecei a olhar e falei, mas estão cobrando aqui também, né?
Vamos adiante. O Balance Scorecard traduz a visão e a estratégia da organização em um contexto abrangente de medidas de desempenho. Foi desenvolvido no início da década de 90 para resolver problemas de mensuração das estratégias e ações. Os indicadores financeiros, a gente foi conversando antes do nosso intervalo, né? Os indicadores financeiros, eles eram incapazes de refletir as atividades que realmente criavam valor, né, para a organização relacionadas com ativos intangíveis. Então, a empresa, ela tinha lá os seus indicadores financeiros para medir o desempenho, mas outras situações, por exemplo, a respeito da produtividade, em relação à satisfação, em relação, né, a entender melhor como é que estava o clima organizacional, né, a empresa não tinha esses indicadores, né, como é que estava a motivação do pessoal. Então, exemplos aqui, né, habilidades e competências e motivação dos empregados, por exemplo, relacionamento com clientes, a respeito da fidelidade ou fidelização dos clientes, inovação de produtos e serviços, nada disso existia indicadores. Então, ela trazia qual que era o desempenho. Então, por exemplo, qual o indicador? O indicador com base nos resultados no final do ano 2020. Tá, e o que significa daqui para frente? A gente falou que o mundo é extremamente dinâmico, né? Mexeu, alterou uma tecnologia, algo, aquela empresa que antes estava vendendo um produto que estava numa situação boa, pode estar com um produto que o mercado já não queira mais. Então, assim, é necessário ter indicadores que eles vão conseguir te projetar e tu ter uma noção de como é que vai ser para frente. Também, né, imagem da organização na esfera política, a questão regulamentar, né, e social. O que ele é? São, né, os indicadores de desempenho são instrumentos utilizados para a medição dos resultados, dos esforços em relação ao atingimento dos objetivos perseguidos. O termo balanceados, por que é o balance scorecard, né? Scorecard é como se fosse um cartão de pontuação, né? Score, que é de pontos, nem sei se todo mundo jogou videogame, né? Score de pontos. Então, um cartão de pontuação balanceado. Então, o termo balanceado faz referência ao fato da estratégia estar, pelo próprio nome, né? Balanceada. Ou seja, são importantes os objetivos financeiros, os objetivos dos clientes, da sociedade e das várias áreas da empresa e dos colaboradores em geral. Então, ela né, para dizer assim, não é uma questão só financeira, não é só... E é a sinergia necessária para que a organização possa executar sua missão com sucesso. Aí traz, né, a ideia do Balance Scorecard como um painel de controle. Para quê, né? Objetivos: esclarecer a visão e a estratégia, comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas, melhorar o feedback e o aprendizado estratégico. Eu não me lembro se nesse material, se nesse material eu tenho ali as telas dos indicadores. Por quê? Porque em aula eu tenho um vídeo que ele mostra o sistema, né? A gente consegue visualizar o sistema. O que acontece é assim, ó, como se fala muito a respeito de um painel de controle, você pensa, né, como se fosse uma aeronave, uma embarcação ou um veículo, né, com todo aquele painel de controle. Então, assim, para você conseguir, né, ter êxito em relação, vamos pensar no carro ali, né, você tem que ter ali algumas coisas para você verificar, como por exemplo, assim, você tem a questão do velocímetro, o odômetro para conseguir avaliar qual que foi a distância, né? Porque às vezes você tem assim, olha, você vai ter que virar à direita daqui a 4 quilômetros. Então você tem que ter o odômetro para conseguir ver a distância percorrida. A rotação do motor, a temperatura, né, para ver se está certo. Se for o carro turbo, ainda tem aquela temperatura do óleo, temperatura de... Você tem várias ali, a questão da pressão, na questão da turbina e tudo mais, mas enfim, a temperatura lá que está o óleo no carro, no motor, né? E o combustível, né? Não adianta o cara dizer, tem que rodar tantos quilômetros e o cara não ter combustível para chegar lá. Assim tem em relação a outros instrumentos, né? Do painel de controle de uma aeronave, de uma embarcação. O objetivo, o que é? Quando a gente está falando de sistemas, as coisas não são isoladas. Então, assim,
Não adianta o carro estar andando se daqui a pouco não vai ter combustível. Então, é uma ideia do todo. E o painel de controle serve justamente para quê? Para que você possa olhar a organização com os diversos indicadores, como num painel, como, né, você tem ali... Hoje em dia o pessoal tem uns setups ali de escritório home office bem bacana, que daí você tem lá, né, alguns têm 3 monitores ali para estar no setup de casa, para estar trabalhando. E assim, você imagina, né, o gestor, o empresário, também visualizando com os vários monitores os indicadores. E você consegue colocar esses indicadores com cores, né? Então, por exemplo, para todos nós aqui, o cara vai dizer, se está no verde está bom, se está no amarelo, atenção, e se está no vermelho, até porque, né, a gente foi doutrinado nesse sentido, se estiver no vermelho está ruim. E você consegue botar nesse painel vários indicadores. Aquele indicador que tiver no vermelho ou no amarelo, o cara já clica nele, já vê o que está acontecendo, né? O que está no verde, o cara está mais tranquilo, até pode ver o quanto que está e tudo mais, e você consegue interagir. Com isso, você consegue ter, como se fosse, quando eu falei dos indicadores, é como se fosse, né? Como você visualiza a temperatura do motor, né? Por causa do óleo, assim como a questão como se fosse do contagiro. Você consegue ver em que velocidade, né, ou em quantas rotações por minuto tá a máquina funcionando. E assim você acompanha a empresa. Muitos empresários hoje já têm, né, o escritório com tudo monitorado. Eu conheci uma pessoa lá de São Paulo. Essa pessoa de São Paulo já fazem 12 anos. Há 12 anos atrás, ele já controlava, ele falou assim, Rafael, eu estou aqui no Costão do Santinho, mas eu estou vendo o que meu funcionário está lá em São Paulo. Então, como eu tenho as câmeras, eu consigo acompanhar o que está acontecendo. E o cara via, né? É que hoje em dia é tudo muito, né? Tipo assim, todo mundo tem. É que nem, por exemplo, assim, eu tenho o prédio inteiro também monitorado. Professor, é o síndico? Não, né? Nós, tipo, os proprietários, todo mundo tem um monitoramento. Então, eu consigo ver, tipo, né, um prédio menor, eu consigo ver desde a casa de máquinas, terraço, hall de entrada e acompanhar em tempo real. Então, se alguém quiser entrar, ou se, tipo, você consegue visualizar e tudo na nuvem e tudo monitorado. Isso hoje é uma realidade que todo mundo tem, né? Mas assim você tem o empresário, assim como tem um outro colega empresário que ele falou, Rafael, eu tenho tudo com câmeras e eu tenho tudo monitorado, tipo assim, painel cheio de telas, beleza? Beleza. As 4 perspectivas do Balance Scorecard, segundo o Kaplan e o Norton, né? Eles trouxeram a perspectiva financeira, a perspectiva aprendizado e crescimento, perspectiva processos internos do negócio e a perspectiva clientes. São as 4 perspectivas, né? Financeiro com os indicadores financeiros. E daí eles trouxeram outras perspectivas justamente, né? Para você fazer esse balanceamento. E se a gente for observar, cada um dos aqui, né, clientes, processos internos, ele vai tentar dizer assim, para que a gente alcance o objetivo dele, né? Para que a gente alcance a nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes. E assim ele vai, para satisfazer os clientes, né? Os clientes internos, como é que ele vai fazer? E aqui ele vai trabalhando toda a ideia das perspectivas. Então, finalidade das 4 perspectivas: financeira, estratégia de crescimento, rentabilidade e risco sob a perspectiva do acionista. Cliente, estratégia de criação de valor e diferenciação sob a perspectiva do cliente. Processos internos, prioridades estratégicas de vários processos de negócio que vão criar satisfação para os clientes e os acionistas. Prioridade, aprendizado e crescimento. Prioridade para a criação de clima propício à mudança organizacional, à inovação e ao crescimento. Aí, lembra que a gente trabalhou a questão de causa e efeito? Aqui eu tenho ideia de causa e efeito. As 4 perspectivas
Desenvolver as pessoas. Desenvolver as pessoas para construir competências, obter excelência nos processos internos. Tá vendo aqui, ó, as perspectivas? Aí para, né? Tipo assim, você vai, né? Tipo causa e efeito. Então, se eu desenvolvo as pessoas, eu consigo que elas tenham maior competência para melhorar os processos internos. Se eu tiver melhor os processos internos, eu vou atender melhor as necessidades dos clientes. Se eu atendo melhor as necessidades dos clientes, eu vou agregar mais valor e sucesso financeiro para a organização. E com isso, eu vou atingir, né, o que eu almejo para, né, é a visão do meu negócio. Então, assim, ó, que a gente viu, né? Visão, estratégia, objetivos, indicadores. Dos indicadores eu vou traçar a meta, que nem a gente tem, né? Então, assim, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é ter um nível de reprocesso praticamente a zero. Tá, e o que é, ou TX, até digamos que tem um nível de tolerância. E o que é ali tipo como se fosse um amarelo ali, né? Tipo uma tensão. Essa faixa aqui. Depois, isso aqui já não é mais aceito, então vermelho. E daí, isso vai estar justamente nas metas, né? Então você cria os indicadores, você tem as metas justamente para ter o parâmetro, né? Tipo como se fosse o conta-giro. Ele chega ali no valor que é o vermelho, e às vezes você tem uma situação que quanto mais baixo, pior, e o objetivo é chegar mais alto. Então, aquela faixa do amarelo e o verde é se o cara conseguir um faturamento X, uma rentabilidade X, né? Iniciativas e ações. Aí aqui, ó, o quadro de indicadores, né, para os meus acionistas, para meus clientes, processos internos e a questão ali, ó. Aí ele vai montando, né, ó, como adequar e diferenciar minha visão, quais os fatores críticos, quais as medidas. E ele vai fazendo as perspectivas, ó. Como os clientes nos veem, seremos capazes de continuar melhorando e criando valor? Ele vai estabelecendo quais são os objetivos e para que ele alcance esse objetivo, qual que é o indicador. Então, como é que eu vou, né? Qual o indicador que eu vou criar para desenvolver? Mais adiante a gente vai ter alguns exemplos de indicadores. O que acontece? Os objetivos são os objetivos que foram definidos, né, na hora do desenvolvimento do planejamento estratégico. E os indicadores vão ser criados para justamente mensurar esse desempenho. Então vamos lá, ó. Ele mostra a imagem, né? Tipo assim, ó, na perspectiva dos clientes. Se eu tenho uma maior satisfação, né, eu consigo reter os clientes. Se eu consigo reter os clientes, eu retenho mais clientes e clientes satisfeitos indicam para outros clientes, então você acaba tendo novos clientes, acaba captando mais clientes. Então, novos clientes, mais clientes satisfeitos e mais clientes que permanecem com você, você tem um aumento na participação de mercado. E com isso você também pode ter a lucratividade dos clientes. Então, vocês verem o seguinte, aqui tudo a gente consegue estabelecer as metas, né, em termos de percentuais, e o objetivo é cada vez ir crescendo, também é possível, né, você estabelecer os indicadores aqui, né? Então, assim, ó, qual que é a nossa satisfação de clientes? Como é que vai ser medido? Vai ser medido em percentual, vai ser medido em nota, né, de tanto a 10, 0 a 10, né? Então, você vai estabelecendo, e você estabelece, além da mensuração, você estabelece a meta. Qual que é a nota? Como é que vai desenvolver, né? Retenção dos clientes, né? Também, né? Em relação, tipo assim, dos clientes, quantos clientes retornam, né? E assim você vai desenvolvendo. Aí aqui, ó, em relação aos processos internos, né? Aqui está na perspectiva aprendizado e crescimento. Satisfação, porque essa apresentação eu dei uma enxugada nela. Ela tinha uma quantidade maiores ali de indicadores, mas é para a gente ter uma base só, né? Então aqui, ó, funcionários, perspectiva aprendizado e crescimento. Funcionários satisfeitos, né? Vão permanecer, né, na empresa, não vão sair fora. Ou até, né, retenção de funcionários, você tem funcionários satisfeitos, e aqui, ó,
Funcionários satisfeitos trabalham mais motivados. Se eles trabalham mais motivados, eles também têm uma maior produtividade. A maior produtividade dos funcionários vai gerar melhores resultados para a organização. E daí aqui, ó, as 4 perspectivas, né? E aqui uma ideia de objetivos, né? Ó. Assegurar treinamento e capacitação para a força de trabalho, melhorar os processos internos, implantar novas tecnologias. E tudo isso aqui, ó, né? Se você tem treinamento, aí você tem melhores processos internos, né? As pessoas estão mais treinadas, o cara foi fazer um treinamento, ele viu o que tem lá de novidade, o que estão fazendo no setor, aí o funcionário traz ideias. Essas ideias vão poder possibilitar ali a implantação de novas tecnologias. Novas tecnologias e processos melhores vão fazer com que você tenha um melhor atendimento do cliente e que você consiga, dependendo aqui, por exemplo, implantar um sistema de relacionamento com o cliente. Com isso, você aumenta o resultado financeiro e daí você tem, né, um maior lucro. Aqui, né, ele traz Balance Scorecard, a relação de causa e efeito. As várias perspectivas, né, e a interação e a relação que existe de uma com outra. Então, como a gente conversou, elas são balanceadas, então uma interfere ali na outra. Aqui, ó, quanto maior a moral dos funcionários, quanto mais motivados, mais sugestões eles vão fazer. Funcionários motivados, né, e que trazem sugestões, vai fazer o quê? Melhoria nos processos. Com uma melhoria nos processos, menor o nível de retrabalho, né? Se for menor o nível de retrabalho, né, você consegue também, né, com que as despesas operacionais caiam e funcionários mais motivados faz com que você tenha clientes mais satisfeitos, né? Às vezes o atendimento por parte do funcionário é um atendimento razoável. O cliente fica satisfeito? Não. Né? O cara fez a obrigação dele. E tem aquele funcionário que o cara está tão motivado que o cara consegue realmente o encantamento. Né? O atendimento é tão bom que o cliente fica encantado. Aí sim ele tem satisfação, né? Clientes satisfeitos, né? Aumenta ali, melhora a situação das suas contas a receber e tem um melhor retorno ali sobre o capital investido. E tem os mapas, né? Ó, diagrama de causa e efeito, objetivo estratégico aqui, e vamos ver a ideia do mapa. Ó. Aqui um exemplo de mapa, né? Ó. Isso aqui era uma situação que ele trazia a respeito, né? Perspectiva interna a respeito de uma companhia aérea, se não me engano. Então, o que mostra? Ó, objetivo, rápida preparação em solo, companhia aérea, a preparação em solo quanto mais rápido possível. Quais são os indicadores? Horas de pouso, qual que era a meta? Partida pontual, qual que era a meta? Qual que é a iniciativa? Programa de otimização da duração de ciclo. Aqui, ó, o nível de desempenho ou a taxa de melhoria necessária, são as metas. O que a estratégia deve alcançar e o que é crítico para seu sucesso. Então, tudo com as setinhas, né? E aqui o diagrama das relações de causa e efeito entre os objetivos. Ó, alinhamento do pessoal interno, rápida preparação do solo. Cliente, para o cliente, ele não vai saber rápida preparação do solo, isso não interessa para o cliente. Para o cliente interessa o quê? Voo pontual e preços mais baixos. Né? Então, assim, você consegue reduzir custos, você consegue ter um preço mais competitivo. Né? E é rápido também, você consegue ser pontual. Com isso, você tem mais clientes. Né? Se a preparação do solo é rápida, você também precisa ter menos aeronaves, o negócio está fluindo melhor. E daí você tem uma melhor rentabilidade. Aí aqui, implementação, 4 etapas do processo. 1, a arquitetura do programa de medição. 2, definição dos objetivos estratégicos. 3, escolha dos indicadores. E 4, elaboração do plano de implementação. Então aqui, a ideia do mapa estratégico, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, que ele mostra, né, as 4 perspectivas, o mapa da estratégia, os objetivos, os indicadores, as metas e as ações. Então vamos pegar aqui, né, esse material eu vou disponibilizar ali para vocês. Daí você tem lá assim, ó, aprendizado e crescimento, capacitação das pessoas. Qual que é o objetivo estratégico? Né? Treinar e equipar o pessoal, maior motivação deles. Indicadores,
percentual de produtividade do pessoal e percentual da melhoria do clima organizacional. Qual que é a meta? A meta sempre em valores. Então, aumento de 10% na produtividade, melhoria do clima organizacional. Outro exemplo de meta, vamos pegar lá de cliente, satisfação do cliente e fidelização, que são os objetivos. Indicadores, percentual de retenção dos clientes, percentual de satisfação dos clientes. E daí, quanto que é a meta? O aumento. E quais são as ações? Ações, intensificação da propaganda, ampliação de vendedores e implantação de atendimento ao cliente. Lembra que a gente falou das interfaces? Que eu tenho exemplos assim, ó, de indicadores, né, ó. Indicadores também, outros exemplos para mostrar ali para vocês, né, para conseguir visualizar. O painel no sistema, então você consegue visualizar vários, ó, perspectiva, né, com vários gráficos, gráfico de linha, aqui com a questão do verde, do vermelho, ó, outros aqui indicadores, né, e daí é isso. No caso real, nem vou passar, eu quero que a gente faça um exercício, mas qual que foi a nossa ideia, né? Deixa eu tirar aqui da apresentação para mim não ficar tão só eu falando. Então, o que a gente fez? Falou a respeito do Balance Scorecard, viu que ele é bem interessante, justamente para você ter indicadores para medir esse desempenho, para que você consiga fazer esse monitoramento. E agora eu vou disponibilizar lá no sala de aula, eu vou interromper a gravação, vou disponibilizar no sala de aula uns exercícios de múltipla escolha, para que a gente possa, né, verificar como é que é cobrado em termos de provas e concursos, e daí depois a gente vai fazer a nossa correção, tá? Vou parar a gravação por aqui, obrigado para quem está vendo, né, quem está vendo no momento posterior à aula gravada, e daí a gente vai conversando, e já, para quem estiver vendo no outro momento, vai estar lá no sala de aula, com data do dia 4 de maio de 2021, os exercícios ali para resolução em sala, tá bom? Valeu!